programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. Olá, meus amigos, Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa A Bíblia Fala. Este programa tem o objetivo de levar até você o que a Bíblia fala sobre certos assuntos. E cada programa nós temos um assunto diferente. Este programa vai ao ar todos os sábados ao meio-dia e com reprise ao domingo também ao meio-dia. E cada final de semana você tem aqui um assunto a ser abordado, o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, nós vamos falar de um assunto muito importante hoje. Quero que você fique ligado, pegue já aí o seu celular, manda o link para quem você quiser, ou então diga, ó, assista aí o canal 51, se você está aí na cidade de Três Pontas e região, é o 24.1, canal 24.1, Rede Universo TV, tá? E você vai passar a mensagem, olha, liga aí porque os pastores vão falar de um assunto muito importante. E sabe qual é o assunto de hoje? Sabe qual é o assunto de hoje? A justiça de Deus e a justiça dos homens. Por isso eu não poderia deixar de convidar aqui pessoas que realmente é do direito, trabalha no direito e sabe falar o que nós vamos perguntar aqui. Portanto, estão aqui os dois doutores, né? Nós estamos aqui com o doutor Diego, que também é pastor, né? Doutor Diego, que também é pastor. A paz do Senhor, faça os seus cumprimentos. De onde vem, qual é a tua igreja? A paz do Senhor, pastor. Como o senhor disse, meu nome é Diego Natanael. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Minas Gerais, do pastor Clóvis Júnior. Mandar um abraço para ele, para toda a igreja. Estamos aqui hoje, né, para falar de um assunto extremamente importante e extremamente atual, né? Espero que esse programa possa contribuir tanto para a edificação da igreja, de todos que acompanham esse programa e principalmente para a glória de Deus. Muito obrigado pelo convite, tá? Amém. A doutora Milene está aqui também, que é missionária da Assembleia de Deus, né? Qual que é a tua igreja? Eu cumprimento a todos, né? Agradeço desde já o convite para estar aqui, juntamente com o senhor, falando deste assunto que é tão importante na atualidade, nos dias atuais. Eu sou Milena Bertolin, sou missionária na Igreja Assembleia de Deus, Tempo de Avivamento, do pastor Alessandro Bertolin, ele é o pastor presidente. E a igreja tem o endereço na Rua Inocência, número 65, lá no conjunto Ademar Maldonado, no Barreiro, em frente ao BK e o Villefort do Barreiro, é bem fácil de achar. E também é advogado, e vocês advogam no mesmo escritório, vocês são parentes? Sim, nós temos uma parceria, trabalhamos em parceria. Mas não são parentes não, são irmão em Cristo. Sim, é quase como uma cunhada minha, quase como uma cunhada. Amém. Então vamos lá então, gente, olha, o assunto hoje, como eu disse para vocês, um assunto muito importante, é o assunto da hora, o que nós estamos precisando ouvir e aprender sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens, porque o clamor da humanidade hoje é por justiça. A humanidade clama por justiça, essa é a grande verdade. Eu volto já com você, não saia daí, vamos a um break muito breve e voltaremos já com você com esse assunto muito importante, não saia daí. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa,
Então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Venha fazer uma visita na Igreja Internacional Despertar da Fé. Deus quer falar com você. Igreja Internacional Despertar da Fé. Um novo avivamento para o povo de Deus. Universo TV. Uma nova opção para você. É isso aí, já estamos de volta. Vamos lá então, o assunto muito importante, o assunto da hora é, no programa de hoje, a Bíblia fala sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Nós estamos aqui com os dois doutores, pastor e missionária, e vamos comentar sobre esse assunto. A gente sabe que o clamor das nações hoje é por justiça. E a gente sabe que no início de todas as coisas não havia ainda leis, inclusive no tempo de Faraó, lá no Egito, né? A lei era Faraó, a justiça era Faraó. O que ele falava, pronto, e acabou. Isso se estendeu também na Babilônia, no tempo de Nabucodonosor e muitos outros reis que não quiseram aceitar a lei que o Senhor Deus legislou. O maior legislador de todos os tempos e o único e poderoso é o Senhor nosso Deus. Então, como Deus viu que o homem estava na sua rebelião, distanciado de Deus e aprontando tantas coisas, Deus leva Moisés ao monte e manda Moisés, e escreve ali para Moisés, nas tábuas da lei, escreve a lei. E eu creio, doutores, que toda a lei da humanidade deve ser baseada na lei de Deus, até porque é a primeira lei que veio, que Deus viu que a humanidade estava descambando para um caminho da violência, de tantas coisas erradas, foi aonde Deus escreveu a lei, estabeleceu a lei para que todos andassem por ela. E, doutor Diego, nessa programação de hoje, vamos falar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o que a Bíblia influencia no direito. O que a Bíblia pode influenciar para um advogado, para as pessoas que trabalham na justiça, até o juiz também, né? Sim, perfeito. É uma pergunta muito interessante e que exige uma reflexão tanto jurídica quanto teológica, né? Tendo visto que nós estamos aqui pretendendo analisar e fazer uma análise entre a justiça de Deus e a justiça dos homens, né? E a Bíblia ela apresenta que a justiça de Deus ela é o modelo, paradigma para a justiça dos homens, ou pelo menos deveria ser, né? E isso está pressuposto desde o princípio, quando Deus, por exemplo, criou o homem à sua imagem e semelhança, né? O chamado imago Dei, que significa dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Dentre vários significados, é a ideia de que Deus conferiu um atributo ao homem, que é o atributo da justiça, do homem ser justo. Só que o homem só consegue ser justo se ele estiver alinhado com aquele que é a justiça, que é Deus, né? Então, o que é justiça, primeiro? Justiça é estar em conformidade com o direito, estar em conformidade com a lei. Isso é justiça nos termos jurídicos, é estar em conformidade com a lei. Então, quando eu digo que algo é justo, estou dizendo que algo está em conformidade com a lei. Isso é interessante porque esse conceito de justiça ele é extraído das Sagradas Escrituras. Porque a justiça, em termos teológicos, é aquilo que está em conformidade com a lei moral de Deus. Então, em termos teológicos, o que é justiça? É tudo aquilo que está em conformidade com a lei moral de Deus, que é o nosso padrão, o nosso paradigma. E é interessante notar que o conceito de pecado é o contrário. Pecado é aquilo que é quando eu ajo ou atuo em desconformidade com a lei moral de Deus. Então, é quando eu ajo com injustiça. Pecado é agir com injustiça no sentido de que eu ajo em desconformidade com o padrão de justiça, de lei, que é o próprio Deus. Então a Bíblia ela vai influenciar
o direito, desde princípios, axiomas, até legislações específicas, você encontra influência da Bíblia na legislação, não só do Brasil, como do Ocidente como um todo, né? O mundo ocidental é um mundo culturalmente bíblico, que culturalmente é influenciado pelos valores bíblicos, ainda que muitos tentam alterar essa influência, ainda assim, a Bíblia ela é, como nós chamamos no direito, fonte histórica do direito. Quando a gente fala de direito, existem dois tipos de fontes, né? Para não prolongar muito a minha fala, mas existe a fonte material do direito, que é a cultura, fatores econômicos, sociais, tudo isso influencia o direito, moldando o direito de acordo com aquela situação econômica daquela sociedade. Mas também existem as fontes históricas do direito, que são documentos antigos que servem de fundamento para o direito moderno. E um dos documentos antigos que serve de fundamento para o direito moderno é exatamente as Sagradas Escrituras. Na Sagrada Escritura nós encontramos todo um escopo, toda uma base principiológica que influencia o direito moderno, por exemplo, os 10 Mandamentos. Se nós formos fazer uma análise jurídica dos 10 Mandamentos, nós encontramos vestígios dessa influência no Código Civil, Código Penal, Constituição, que vai influenciar o direito, trazendo esse aspecto da justiça divina, comparando a justiça divina com a justiça dos homens. Então a gente vê, doutor Diego e doutora Milena, que o problema não está nas leis, o problema está no ser humano. Na aplicação. Que em todos os segmentos, seja ele jurídico, religioso, o homem, quando ele se afasta de Deus e quer fazer pelo seu próprio jeito, do seu próprio modo, ele vai fazer errado. Exato. Então, se veio da parte de Deus as leis, e se a gente começa a obedecer conforme o Senhor Deus mandou, tudo vai dar certo. A mesma coisa da parte religiosa, por exemplo. Deus escreve ali os seus mandamentos, a sua lei, e Deus coloca regras no povo. E muitos daqueles que não querem seguir os mandamentos do Senhor, não querem seguir o que Deus tem falado, né? O que acontece? Vai caminhar por outros caminhos, vão fazer coisas erradas e daí a pouco vai para outros lugares que vai sacrificar o povo. E é isso que está acontecendo no nosso mundo moderno, que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Doutora Milena, né? Doutora Milena, tem um versículo na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Doutora Milena, você como advogada, quando você vai estudar algum processo para você partir para a defesa e tal, você busca também a justiça divina. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que você tem a falar sobre isso? Com certeza, pastor. Este versículo, ele é verdadeiro, né, em todos os aspectos da nossa vida. E eu creio que todos os profissionais, não somente advogados, mas também médicos, psicólogos, todos eles deveriam, né, de fato, buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça. Porque, como o doutor Diego acabou de falar, é o Senhor quem nos ensina a justiça. O senhor mesmo acabou de dizer, né, o problema não está nas leis, as leis existem. Né, a palavra de Deus existe para ser seguida, mas nós precisamos ter o caráter de Cristo e seguir essas leis, seguir a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor conforme, né, Ele propôs ali para nós. E com certeza eu sempre busco a direção de Deus antes de preparar um processo judicial, antes de entrar em qualquer causa, antes de orientar qualquer cliente, eu sempre peço a Deus direção. Né, tem gente que até diz: você não pode ficar escolhendo cliente, mas a situação não é essa. A situação é que nós precisamos saber onde nós estamos entrando e como nós estamos. Porque se for para fazer de qualquer jeito, né, já existem muitas pessoas que fazem. Mas nós precisamos, de fato, antes de entrar em uma causa, antes de orientar um cliente, buscar o caráter de Cristo. Né? E saber o que nós estamos defendendo e defender isso com verdade e com justiça, até porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o defensor do fraco e do oprimido, né? Então nós não podemos ir
contra a palavra de Deus, mas nós precisamos buscar a justiça do Senhor em primeiro lugar, porque a justiça do Senhor nos direciona para uma justiça humana e certa, moralmente falando e legalmente também. Amém. Pastor. Doutores e irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 3, capítulo 21, versículo 3 de Provérbios, a Bíblia está dizendo: fazer justiça, olha só, e julgar com retidão é mais importante e aceitável para Deus do que o sacrifício. Então se vê hoje em dia falar muito sobre Estado democrático de direito, democracia e tantas coisas, mas nada disso funciona se nós não tivermos baseado na lei. Na lei. Baseado em cumprir a lei. Vocês são melhor para falar do que eu sobre isso. Mas como está escrito aqui em Provérbios, o que vai mais agradar ao Senhor é a justiça feita corretamente. Porque senão ela se torna injustiça. Perfeito. Né? Tudo aquilo que é legal, se você faz de uma forma ilegal, passa a ser ilegal e o legal já não vai existir mais. Então hoje a nossa humanidade, não vou dizer apenas a nossa nação, mas hoje o mundo clama por justiça, a verdadeira justiça. Tanto é que está falando aqui na palavra de Deus, fazer justiça e julgar com retidão é mais agradável a Deus do que o sacrifício. Perfeito. Não é verdade, doutor? Perfeito. A lei ela é carregada de uma característica, que é a sua objetividade. O que significa dizer que a lei ela é objetiva? Ela subordina todos debaixo dela. Todos estão subordinados à lei e devem estar subordinados à lei. Mais uma vez, trazendo essa ideia da justiça divina com a justiça dos homens, a Bíblia vai nos ensinar exatamente isso, né? Existe um princípio, aproveitando que nós estávamos perto da reforma de comemorar a reforma protestante agora de 31 de outubro, existe um princípio da reforma protestante que é o do solo escritura, né? Que somente as escrituras, que vai trazer essa ideia que vai influenciar o direito também, que é essa objetividade da lei, ou seja, ninguém está acima das escrituras no contexto teológico, no contexto jurídico ninguém está acima da lei. Né? E por que a objetividade da lei é importante? Exatamente para evitar isso que o texto bíblico o senhor leu aqui. Para evitar que as pessoas responsáveis por operar o direito, por aplicar a justiça, aplique baseado na sua subjetividade, nos seus interesses, nas suas paixões, concupiscências. Então, quando eu e a doutora Milena estamos advogando, nós estamos advogando sobre o prisma da objetividade da lei. Quando um juiz está julgando uma ação, ele deve julgar sobre o prisma da objetividade da lei também, não da sua subjetividade. Porque quando os juízes e operadores do direito, de uma maneira geral, passam a fazer uma análise da justiça baseada na sua subjetividade, nós criamos um problema, porque o que pode ser justo para mim pode não ser justo para o senhor. E aí nós criamos vários tipos de justiça, só que a lei ela é objetiva e estabelece um único tipo de justiça. Justiça é justiça em qualquer lugar. Então a justiça ela deve, pelo menos sob o prisma jurídica, ser justiça aqui em Belo Horizonte, ser justiça no Pará, no sul, no norte do nosso país, onde quer que seja, deve ser justiça da mesma forma. Então, o senhor leu esse texto, me lembra muito do Salmo 82, onde Deus ele vai impugnar as ações dos juízes de Israel exatamente por causa dessa falta de objetividade no julgamento. Os juízes estavam tão distantes do povo, socialmente, espiritualmente, tão distantes do povo, que os juízes começaram a julgar, beneficiando os ricos e prejudicando os pobres, baseados nos seus próprios interesses. E aí Deus ele vai parafrasear exatamente esse texto que o senhor leu também, ordenando que os juízes julguem com imparcialidade, com espiritualidade, com igualdade e sem interesse próprio. Isso na perspectiva divina, é fazer justiça. Amém. Doutora Milena, o que ele falou, veja bem, quando um magistrado, quando um juiz ou qualquer uma autoridade da lei, ele passa acima da lei, ele já passa a ser a sua justiça própria. Perfeito. Ele saiu fora da lei, então ele faz a justiça própria. É o que tem acontecido com muitos reis no passado, com muitos governadores, com muitos presidentes, com muitos líderes de nações, porque quando a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra.
Quando o ímpio governa, o povo geme. O que Deus está falando? Exatamente porque o justo, ele se preocupa com a justiça. Né? O injusto, ele faz injustiça e com a injustiça todo mundo sofre. E eu vejo que o que está acontecendo nesta geração de hoje. Perfeito. Parece que a justiça verdadeira está se esvaindo. Não é, doutora Emiliana? Complementando, né, a fala do senhor e do doutor Diego, nós precisamos tomar muito cuidado para que a justiça não se torne injustiça. Por exemplo, com a questão não somente dos governantes, mas também com os requerimentos que o povo faz, né? Um exemplo claro da injustiça, porque nós precisamos clamar por aqueles que não têm voz. Nós precisamos defender o fraco e o oprimido, assim como diz a palavra do Senhor. Então, um exemplo claro é o povo querer o aborto, a legalização do aborto, porque eles estão requerendo uma injustiça, requerendo que se torne legal, né, legal na lei, no aspecto legal de lei, aquilo que é injusto. Por quê? Um feto ali, ele não tem como falar. Quem pode falar, quem tem voz, somos nós que já temos, que a única diferença entre nós e o feto é a questão do desenvolvimento, tanto intelectual quanto físico, emocional. Ele ainda não tem isso. Mas, infelizmente, o povo fica requerendo o que é a legalização do aborto, que é algo injusto. Né? Se caso fosse aprovado, como já foi em alguns lugares, foi algo legal, mas moralmente, eticamente, não é correto. E biblicamente, pior ainda, porque é um pecado. Né? Na palavra de Deus diz, não matarás, independente da idade. Se a pessoa vai matar um idoso, uma pessoa de 60 anos, uma pessoa de 14 anos, um adolescente, um adulto de 30 anos, uma criança de 7 anos de idade, ou um feto de 1, 2, 3, 4, 5 meses que seja, ele está cometendo ali esse pecado, que é o de matar, justamente. Então, por isso que essa pauta ela é muito importante para os nossos dias atuais. Infelizmente, o povo tem se perdido nas suas concupiscências, igual o doutor Diego falou, querendo trazer para a lei e para a justiça aquilo que não é legal e que não é justo. Por isso, isso é muito importante, porque nós precisamos trazer à memória aquilo que de fato importa, aquilo que de fato tem valor, que é justo e legal. Porque se for olhar a vontade de todas as pessoas, né, conforme as suas concupiscências, vai virar uma bagunça maior do que já está. Então, nós precisamos prezar pela lei, pela justiça e, acima de tudo, pela palavra de Deus. Como eu disse, ainda que foi legalizado em outros países, conforme a palavra de Deus continua sendo errado, continua sendo pecado. Certo. A gente observa o seguinte, que do jeito que está indo a humanidade, na verdade nós que somos cristãos, somos evangélicos, nós temos mesmo a igreja do Senhor, tem que orar, clamar ao Deus vivo para que o Senhor intervenha nesta geração. Porque eu estava comentando antes da gente entrar no estúdio, nós estávamos comentando a respeito dos estudos da faculdade, do aluno. Uma pessoa, quando vai para a faculdade de Direito, ele não deve ir influenciado por alguém, ele deve ir porque eu quero fazer o direito, eu quero estudar porque eu quero julgar uma causa tal, ou defender uma causa tal, na íntegra, do jeito que é correto. Eu acho que uma pessoa, para ser um magistrado também, um juiz, eu acho que quando ele vai fazer esse curso do magistrado, tem que estar no coração dele de fazer a verdadeira justiça. O dia que cair para mim um processo, para mim julgar, eu vou julgar o processo com retidão. Eu sei que tem autoridade nos assistindo agora, magistrados, é muito importante, estou falando para você também. Quando vai estudar, fazer a faculdade para ser um juiz, né? É claro que no coração daquela pessoa já tem que estar, como um médico, por exemplo, uma médica, vai estudar medicina, ele já vai com aquele amor, eu vou ajudar a curar pessoas, vou ajudar a salvar vidas, é aquele amor para aquilo que ele está estudando e se formando, no direito também, no judiciário também. Se for por essa forma, você fazer aquilo que realmente você faz porque você ama a justiça. Ô gente, esse magistrado, esse juiz,
ele só vai fazer o que é correto. Se o que é correto vai doer em alguém, se está correto, deixa doer. Perfeito. Porque é o que diz a palavra do Senhor, né? Porque a justiça, ela tem que ser feita com retidão, como nós acabamos de ler aqui no livro de Provérbios. Com retidão, porque aí agrada ao Senhor. Nós estávamos comentando que, na verdade, as leis não são para os justos, mas sim para os injustos. Por que assim? Por que a lei não é para o justo? Porque o justo já vive na lei. O justo já procura viver a justiça, não é isso? Perfeito. O paradigma do justo já é a justiça, né? O modelo do justo já é a justiça. Então, por exemplo, se nós formos comparar, vamos ser mais pragmáticos aqui. Vamos comparar os 10 mandamentos com a legislação. Nos 10 mandamentos, nós vamos encontrar lá, se eu não me engano, no 4º mandamento, 5º mandamento, ou 6º mandamento, onde Deus manda assim, não matarás. Então, ele estabelece um mandamento negativo. O mandamento negativo é quando Deus ordena que não se faça algo. Então, Deus não matarás. Então, Deus já conta com a ideia de que o homem que tem como modelo de justiça o próprio Deus, que ele não deve matar. Quando se chega no Código Penal, o Código Penal não está escrito lá, não matarás. No Código Penal está escrito assim, matar. Só isso, matar, pena de tanto a tantos anos. Porque no Código Penal, ele não foi escrito para quem não mata. O Código Penal é escrito para quem mata. Que é o que o senhor exatamente disse. Então, no Código Penal, ele já conta que alguém vai matar. Nos 10 mandamentos, Deus espera que não se mate. Então, ou seja, Deus... porque ali é a legislação divina. Exato. Né? E quando a pessoa vai examinar, não mata, quando está dizendo assim, aí já é o julgamento, já para o julgamento, para a pena. Você matou, então você vai cumprir por isso. Por quê? Porque está escrito que não é para matar. Perfeito. Então você saiu fora da lei. Né? Porque não adianta nós ter muitas leis maravilhosas. Nós temos a Constituição brasileira maravilhosa, mas se ela não é cumprida nem guardada por aqueles que deveriam guardar. Eu acho que é por isso que muitas nações estão sofrendo, porque quando o poder sobe para a cabeça, tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário, sai fora daquilo que é justo, porque o poder subiu para a cabeça. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia, na palavra de Deus, sim, de várias autoridades, tanto no legislativo, como no judiciário, como no executivo, que saiu fora daquilo que Deus estava ordenando e se deram muito mal. Nós podemos citar muitos exemplos aqui. Então, o que a gente vê hoje em dia, então, doutora Milena, nós que estamos na igreja, vocês que estão como advogados, vocês têm presenciado muitas pessoas, têm atendido muitas pessoas que estão sendo injustiçadas. E aí, para defender naquele processo, vocês têm que orar, estudar, para que vocês vão fazer aquela defesa, até porque aquela pessoa está sofrendo injustamente. Porque vocês pegam a causa assim, né, de pessoa que está sofrendo injustamente, acusado daquilo que não fez. Não é isso? Exato. Vocês têm tido algumas experiências assim já? Sim. A dor da injustiça, quando você sente a dor da injustiça do cliente, você que é justo, você sente a dor também, né? Sofre junto. Então, a doutora Milena pode até dizer isso também, muito porque a gente sofre muito. Quando a gente busca justiça, quando a gente vê um cliente chega até nós, sofrendo as dores de uma justiça, você não compra aquela causa somente como um advogado, mas como um amante, um apaixonado pela justiça também. Então, você acaba criando uma empatia com o seu cliente e sentir as dores da injustiça é difícil. É difícil porque a solução para resolver essa injustiça não está só nas mãos dos advogados, mas está nas mãos de toda uma estrutura jurídica, do judiciário, que precisa funcionar buscando a justiça também, doutor. Por isso que realmente é muito importante essa questão da oração, de consagrar ao Senhor tudo antes, porque, como o doutor Diego falou, não depende do advogado, o advogado não tem como dar um resultado de causa antes, né, de acontecer, antes de ser julgado, antes de passar por uma análise judicial, uma análise legal. Né? Então, quando chega um cliente injustiçado, nós sofremos junto com ele,
né? Nós passamos a ficar pensando naquilo e orando, né? Como eu disse, nós precisamos de pessoas em todas as áreas da sociedade, pessoas justas que de fato queiram a justiça, não somente por nome, eu fiz a faculdade de Direito. Né, o que é o direito? Então, o que é a justiça? Eu fiz a faculdade de Direito, eu sou advogado, eu sou juiz. Não pode ser somente por cargo, igual o senhor está falando, tem que ser por amor e por justiça. Ainda sobre a primeira fala do senhor, em relação aos cursos, de fato nós precisamos estar preparados e pensar bem antes de iniciar um curso, né? Como, por exemplo, se for um médico, que seja um médico ali por amor, de estar cuidando das vidas das pessoas, da saúde da pessoa. Se for um advogado, que seja um advogado por amor e estar ali cuidando também das causas dos injustiçados, das pessoas que chegam até ele. Se for um juiz, que seja um juiz por amor, sempre com retidão em todas as profissões. E aí eu quero direcionar a palavra aqui também aos jovens que estão nessa fase decisiva, né? Do que eu vou estudar o quê? Qual faculdade? Qual curso eu vou fazer? Antes, nas igrejas, era até, né, uma questão assim, muito, que nós precisávamos tomar muito cuidado, era até um tabu, fulano de tal foi para a faculdade, e agora? Porque existe um grande percentual de jovens cristãos que entram na faculdade e ali dentro se perde. Não é somente falas, de fato isso aconteceu e acontece muito nos dias de hoje. Por isso eu quero direcionar a palavra para todos os jovens que estão nessa fase decisiva de qual faculdade vai cursar e também os que já estão cursando. Não se permita perder, né, todas as escolhas, todas as decisões, parte de você. Então, antes de entrar para uma faculdade, se fortaleça em Cristo, faça aí um objetivo de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, porque quando nós lemos, nós descobrimos coisas que ainda nós nunca tínhamos ouvido, né? E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos dando lugar para o Senhor falar conosco e fortalecer o nosso coração. Então, antes de você entrar para uma faculdade, ou você que já está aí dentro, de fato, né, isso acontece, essa perda, né, dos jovens cristãos que entram ali e se desviam do caminho certo, infelizmente acontece porque nós que estamos a serviço da luz, precisamos entender que muitas pessoas, não somente dentro da faculdade, mas ali principalmente nesse aspecto, muitas pessoas estão a serviço das trevas e até mesmo às vezes sem saber, porque escolhe dar ouvido à carne, escolhe dar ouvido a Satanás e se coloca à disposição das trevas. Então você, jovem, cristão, evangélico, que vai entrar ali numa faculdade, entra fortalecido em Cristo, entra sabendo que ali é uma fase, que isso dali vai passar. Depois que você formar, os seus amigos vão escolher a especialização deles, os seus professores, provavelmente você nunca mais os verá. Então não deixe que essas pessoas te influenciem para o mal, não deixe que elas te influenciem para afastá-los do Senhor. Não deixe de dar ouvidos aos seus pais que estão ali com você sempre, para dar ouvidos a essas pessoas. Não deixe de dar ouvido aos seus pastores que estão sempre cuidando e orando por você, para dar ouvidos a professores, a colegas que te chamam para um barzinho para beber durante ou após a aula, a professores que falam até mesmo contra a palavra de Deus, com teorias e ideologias, né, alimentadas ali diretamente por Satanás. Então não permita que você entre para essa estatística de jovens que entram na faculdade e se perdem. Então quando eu entrei, né, na faculdade, eu entrei com 17 anos de idade. Eu me formei na escola, assim que eu formei eu já me inscrevi no curso de Direito e comecei a cursar Direito com 17 anos de idade. E durante esse período na faculdade, muitos professores já discutiram comigo, porque eles chamavam, e não tinham vergonha de falar, crente de ignorante, né? Então, por que isso? Esses professores eu nunca mais vi. E isso, infelizmente, acontece. Se você não tiver firmado em Cristo e se você não tiver um posicionamento, infelizmente, você é levado por essas doutrinas e doutrinas de demônios. Por isso eu quero direcionar a minha palavra a esses jovens que estão cursando, né, o curso de Direito ou qualquer um outro curso, que estão na faculdade ou que vão ingressar na faculdade este ano ou no próximo ano que vai começar. Não se perca, não permita que isso aconteça com você. Essa faculdade vai terminar e você deve seguir o seu propósito. Glórias a Deus. Doutores,
eu estou meditando aqui na palavra de Deus, e a gente sabe que vai haver um juízo final. Vai. A Bíblia fala sobre o juízo final. Ninguém escapará do juízo final. Você pode aprontar do jeito que for, mas no juízo final terão que prestar conta. O Senhor disse na tua palavra: quem poderá escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Eu quero mandar um recado, um abraço para todos os magistrados, o meu respeito a todos vocês, advogados também, a todos os juízes, mas dizer para você uma palavra como pastor servo de Deus. A Bíblia diz: com o juízo em que julgardes, vós também será julgado. Então, se faz um juízo correto, um julgamento correto, como diz a palavra do Senhor, com certeza você será abençoado pelo próprio Deus. Se faz um juízo injusto, com certeza a injustiça virá também sobre a sua vida. Então, desde aluno, pega isso no teu coração. Eu vou ser um magistrado, vou ser um juiz, mas vou ser para fazer justiça. Porque a função de um promotor, por exemplo, é promover a justiça, né? Sim. O promotor, ele cutuca daqui, dali, mostra uma foto daqui para promover a justiça, até que apareça a verdade. Mas quem está com a responsabilidade maior de julgar é o juiz. O advogado está ali para defender, o promotor está ali para fazer a acusação, mostrar alguma coisa, mas o juiz está ali. A responsabilidade maior é do magistrado, é do juiz, que tem que ter um compromisso, porque com o juiz que você julgardes, também será julgado a vós. Então, que o juízo seja correto, que seja um julgamento correto, que seja condenação correta, absolvição correta. Aí está o Estado democrático de direito. Não é isso? Perfeito. Artigo 1º da Constituição Federal diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. O que isso significa dizer? Que o Estado brasileiro é um Estado democrático que promove a justiça, levando em consideração que justiça está em conformidade com o direito. Né? Então, o que o senhor disse é interessante, e vale frisar isso, que todos nós, advogados, promotores, juízes e todos os operadores do direito, um dia seremos julgados pelo justo e soberano juiz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, considerando isso, precisamos ter Cristo como nosso modelo, como eu digo, nosso paradigma de justiça. Porque se nós tivermos Cristo como nosso paradigma de justiça, quando eu digo que Jesus é o nosso paradigma de justiça, de maneira bem objetiva, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente pela renovação da vossa... transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que o Paulo está dizendo é para nós não nos conformarmos com a injustiça do mundo. E como que a gente faz isso? Nos conformando com a justiça de Deus. E qual é o modelo da justiça de Deus? Paulo conclui dizendo que a justiça de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Então, nós, enquanto advogados, devemos objetivar a justiça que seja boa, perfeita e agradável. O juiz, ao julgar, deve objetivar um julgamento e uma sentença que seja boa, perfeita e agradável. Ainda que nós, como seres humanos, temos nossas falhas, erramos, mas sempre o nosso alvo deve ser uma justiça boa, perfeita e agradável, tendo visto que o nosso modelo de justiça é o próprio Deus. Maravilha! Então veja que nós estamos falando aqui sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. A justiça dos homens sendo baseada na justiça de Deus, com certeza, é aquilo que nós falamos no início, né? Nós vamos olhar para Cristo e vamos enxergar nele a verdadeira justiça de Deus. Vamos olhar para Cristo Jesus, vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver a verdadeira justiça. Então, falamos aqui no programa Bíblia Fala, hoje o assunto sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Doutora Milene, quer falar mais alguma coisa? Nós vamos agora fazer o encerramento e fazer as despedidas, as considerações finais, mas estejam à vontade. Amém. Somente para encerrar, né, em relação a isso que o doutor Diego falou, que o Senhor Jesus é um modelo de justiça a ser seguido, né? E em 1 João, capítulo 2, eu vou estar lendo aqui, né, um versículo um pouco grande. 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala assim: meus filhinhos,
Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, ou seja, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então eu gostaria de finalizar com essa palavra, que nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? É o advogado supremo, é aquele que nos ensina a advogar com justiça, é aquele que nos ensina a retidão, a justiça e o amor todos os dias. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, porque Ele é a propiciação por todos os nossos pecados, não somente pelos meus pecados, pelos pecados do pastor Tamir, do pastor Diego, não, pelos pecados de todo o mundo. Jesus Cristo carregou isso, Jesus Cristo carregou a cruz e se entregou para nos perdoar de todos os pecados. Então, para finalizar, eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele é o advogado, o justo, que fez aquilo que nenhum outro advogado faz. O que ele fez? Ele se entregou pela humanidade. Ele deu a vida no lugar do réu, né, que éramos nós. Eu nunca vi um advogado se entregar e dizer que vai cumprir a pena do réu no lugar do réu. Eu nunca vi algum outro advogado se entregar e entregar a sua própria vida para cumprir a pena do réu. Mas o advogado, o justo, o Senhor Jesus Cristo fez isso. Ele entregou a vida dele por mim e por você que está nos assistindo. Por isso eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele é o justo advogado. Mas em breve, assim como o pastor Tamiro falou, nós nos apresentaremos diante do justo juiz. E aí Ele será o justo juiz. E com a medida que julgardes, nós também seremos julgados. Aquilo que fizermos, todas as injustiças, todas as justiças, tudo será levado em consideração. Tudo isso nós prestaremos conta diante do Senhor Deus. Então, por isso eu quis trazer essa palavra. O Senhor Jesus é o único advogado que entregou a vida pelo réu. Eu, como advogada, nunca vi isso acontecer aqui na terra, a não ser o justo advogado Senhor Jesus Cristo, que entregou a vida dele por você, para perdoar os seus pecados, para te dar uma esperança, para te curar da depressão, para te libertar das drogas, para te dar uma nova vida e uma vida eterna, porque a palavra de Deus diz, não é, pastor Tamiro, que após a morte segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno. Então, se você quiser uma vida abundante nessa terra, uma vida próspera e abençoada com a presença de Deus, é somente com o Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele, fazendo uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como o único suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me transforma na pessoa que o Senhor quiser que eu seja. E aí você fazendo essa oração, você estará entregando a sua vida ao advogado que deu a vida dele, que morreu em uma cruz, para que hoje você pudesse viver, para que nós pudéssemos viver e para que pudéssemos ter uma vida eterna. Maravilha, que maravilha, você que está do outro lado, tá vendo? Você ouviu aqui neste programa sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens, e você ouviu também o convite de salvação de quem? O verdadeiro advogado, Jesus. Jesus, o verdadeiro advogado, boas palavras. Nunca vi um advogado entregar sua vida pelo seu cliente, né? Mas o Senhor Jesus fez isso. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Ótima palavra, doutora e missionária Amém. Milena. Glória a Deus. E você que está do outro lado assistindo o nosso programa, você pode pegar aí o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem, dar uma opinião também. Você pode sugerir: pastor, eu gostaria que um dia vocês falassem sobre o assunto tal no programa, porque cada final de semana nós temos um assunto diferente. Este é o assunto deste sábado agora, e que vai passar também no domingo. Mas você pode sugerir: eu gostaria de vocês falassem sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto tal. E nós vamos pegar aí no WhatsApp e vamos guardar no momento oportuno. Nós vamos trazer este assunto que você deu a sugestão também, tá bom?
Doutor Diego, como é que foi o nosso programa de hoje? Eu tenho que falar, que o senhor tem mais a falar. E vamos partir para o nosso final de hoje. Amém. E voltaremos já. Amém, pastor Tamir. Primeiramente, agradecer ao senhor pelo convite, por nos receber aqui nos estúdios. Que Jesus continue abençoando o senhor, o seu ministério. Tema relevantíssimo. Daria para nós ficarmos horas falando aqui, né? Comparando a justiça de Deus com a justiça dos homens. Mas eu gostaria de concluir dizendo que Deus é o nosso eterno, soberano juiz. E se Ele é o nosso eterno, soberano juiz, eu gostaria também de fazer uma declaração para você que é operador do direito, que está nos assistindo. Você que é um advogado, você que é promotor de justiça, um juiz, defensor público. E às vezes nós nos pegamos frustrados com a injustiça dos homens, né? Nós que trabalhamos com o direito. Eu quero te dizer que almeje sempre, objetive sempre, busque sempre a justiça de Deus. Deus, ele nunca erra. Deus, ele sempre trabalha com a justiça que é perfeita. Então, que nós possamos meditar em tudo que foi dito aqui e lembrarmos de uma coisa: não vamos nos conformar com a injustiça dos homens. Não, nunca nos conformemos com a injustiça dos homens. Ainda que nós não tenhamos uma expectativa visível, tangível de soluções para essas injustiças, mas nós temos sempre que ter em mente e com coração em fé em Cristo, que Jesus é o nosso advogado, como a doutora Milena acabou de dizer, e que no momento certo ele vai corrigir todas essas injustiças, ainda que o advogado não tenha solução, ainda que o médico não tenha solução, ainda que o juiz não tenha solução. Jesus, que é o nosso advogado, ele sempre terá solução para os nossos problemas, quer seja jurídicos, quer seja de saúde, qualquer tipo de problema. O nosso advogado, que é Cristo, está aqui para nos auxiliar e no momento oportuno fazer justiça. Então não nos conformemos com a injustiça dos homens, mas busquemos, persigamos a justiça de Deus, quer seja em oração, quer seja em atitude. Atitude, não se conforme com a injustiça. Estamos aqui à disposição sempre que precisar. Muito obrigado mais uma vez, pastor Tamir. Amém. Então vamos, antes de nós fazer as despedidas, vamos orar pelo judiciário do nosso país. Vamos orar pelo legislativo, pelo executivo. Vamos orar para que a justiça divina de Deus venha entrar no coração dos homens. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Sim, Jesus. Entramos em Tua presença, agradecido ao Senhor por mais este programa, Senhor. Por estas pessoas que estão nos assistindo e que o Senhor falou no coração de cada um. Pai, muito obrigado pelas pessoas que têm nos ajudado a manter este programa no ar. Clamamos ao Senhor pela justiça do Senhor nesta nação, Pai. Não somente nesta nação, mas em todo o globo terrestre. Clamamos ao Senhor porque quando se afastam da justiça divina, a justiça do homem destrói. Então pedimos ao Senhor que a justiça divina, a justiça do Senhor, Pai, é que venha comandar esta nação brasileira e as outras demais nações, Pai. Em o nome de Jesus, oramos, meu Deus, por todos os trabalhadores da justiça, meu Pai, aqueles que trabalham, meu Deus, para promover a justiça, aqueles que estão advogando, aqueles que estão julgando, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e dê, Senhor, o Espírito, Senhor, de retidão, Pai, de justiça, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, para que a justiça verdadeira se manifeste, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos então às nossas considerações finais. Obrigado, doutora e missionária Milena, pela sua presença aqui, palavra muito maravilhosa. Deus te abençoe, volte sempre e pode despedir dos nossos telespectadores. Amém, eu agradeço o convite, pastor Tamir e toda a equipe que está aqui na gravação também. E quero dizer, como o doutor Diego acabou de falar, não cansemos de fazer o bem, né? Se estão todos em sua volta corrompidos, não se corrompa, faça a diferença. Se todos nós que buscamos a justiça de Deus nos unirmos, nós conseguiremos mudar
o nosso país, nós conseguiremos transformar vidas e trazer pessoas para o bem. Então, não cansemos de fazer o bem. Deus abençoe você que está nos assistindo, continue acompanhando aqui essa TV, que essa TV continue levando bênção para sua casa, para as pessoas e os lugares mais distantes. Que Deus continue abençoando sua vida e que o Senhor tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. E quem gostou das palavras da doutora Milene, como te encontrar? Na igreja onde, hein? Pode me chamar pelo número 319-9700 319-9700-8534. Pode estar me chamando ou também indo lá na Igreja Assembleia de Deus Tempo de Avivamento, Rua Inocência, número 65, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Ótimo. Doutor Diego, as suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença, foi muito boa, palavra maravilhosa. Amém, eu que agradeço mais uma vez, pastor Tabeiro, louvar a Deus por essa oportunidade, que esse programa, que essa emissora continue sendo canal de Deus para a edificação dos irmãos, de todos que estão assistindo. Quero agradecer a você também que está nos assistindo, que Deus continue abençoando, que Jesus continue governando a sua casa, onde quer que você esteja assistindo esse programa, que o Espírito Santo esteja com você, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, transformando a sua vida, a vida da sua família. E que Deus continue abençoando o Senhor também, pastor Tamiro. Tenho certeza que Deus tem usado o Senhor, usado o ministério que Ele entregou nas suas mãos para abençoar vidas. Que o Senhor continue sendo instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida de muitas pessoas que precisam. Para você que está nos ouvindo, estamos à disposição. Precisando de um advogado, eu e a doutora Milena estamos à disposição aqui para o que precisarem. Meu contato é 98584-8621, 98584-8621, operadora 31. Precisar entrar em contato conosco, nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas, consultoria jurídica. Nós estamos aqui à disposição para abençoar o povo de Deus. Muito obrigado. Maravilha, glória a Deus. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, que Deus os abençoe. E olha, pega aí o número do nosso telefone, pega também as nossas redes sociais, que você pode passar para alguém, para que eles possam assistir essa programação depois também, aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você pode passar o link para alguém, para que possa assistir esse programa que não teve a oportunidade de assistir hoje, mas que possa assistir outro dia. Que Deus os abençoe. E lembrando a todos vocês, eu quero agradecer de coração a você que tem nos ajudado a manter este programa no ar. Tem feito aí a sua contribuição através de Pix, através de depósito bancário. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha multiplicar cada vez mais na tua vida. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Final de mais um programa, A Bíblia Fala. E até o próximo programa. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003.